Ah, bem-vindos ao canal Verbo Fiat Lux, fonte de espiritualidade, sabedoria e conhecimento, agora com leituras de tarô. No vídeo de hoje faremos a leitura mensal para o signo de Áries. Arianos, e aí, vocês buscam orientação, buscam caminho? Curta, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer, que assim você também estará crescendo, pois tudo que a gente faz de bom, a gente recebe de bom do universo. Se a leitura ressoar com suas energias, reflita e você tem o livre-arbítrio para decidir ou não se vai seguir as suas orientações. Se não ressoar, liberte, agradeça e liberte para o universo. Farei as leituras através do método Peladan. Iniciarei com 3 cartas do baralho cigano, que a espiritualidade pediu para já eu iniciar e colocar nas leituras. E finalizarei com os oráculos. Vamos iniciar então. Eu estava gravando o vídeo, já tinha gravado o vídeo de Áries, e aí após terminar, depois de 30 minutos, como eu estava carregando o microfone lá embaixo na sala e o outro aqui em cima, acho que ele pegou o sinal da sala e ficou mudo, vocês acreditam? E depois, após a leitura de Touro, ficou um pouquinho mais denso, tá? Porque não foi uma leitura fácil, então eu resolvi tomar um banho. Então vou gravar agora a leitura de Áries e a próxima leitura ou é Gêmeos ou Gêmeos, Gêmeos, leitura de Gêmeos. Ok? E mesa aberta para o signo de Áries. Espiritualidade que vem a trazer aí para os iluminados e iluminadas, arianos e arianas. 3 cartas de espiritualidade. Opa, uma carta de número 8. E já vou ler para vocês. Mais 2 cartas de espiritualidade. Carta de número 30. Opa, carta de número 35. Vamos lá. Carta de número 8. O caixão. Como todas as coisas, ela tem 2 lados. Seu lado positivo é hora de enterrar certas coisas. É o fim de um ciclo. Por exemplo, se aparece... se aparece árvore, caixão, renascimento, como a morte de algo para o nascer de outro. E a palavra-chave, amadurecimento. E seu lado negativo é a morte física ou de algo, como um estabelecimento do qual você é proprietário. Vamos ler o que está aqui na carta. Este é um momento para refletir sobre o que você realmente deseja. Desfaça-se do passado. Liberte-se de conceitos ultrapassados. É a hora de mudanças profundas e radicais, preservando apenas valores reais. A renovação, a transformação faz parte da natureza. Renove-se. É como se fosse a morte do tarô. Vamos ver qual a outra carta que está do lado. Carta de número 30. Os lírios são as flores da tranquilidade, da feminilidade, fertilidade e sexualidade. Em contraposição é a representação da virgindade. A paz, a alegria, o sucesso não pode levar à inércia, a passividade e à estagnação. Nos bons períodos devemos pensar na próxima semeadura. A vida é movimento e renovação. Não se pode permanecer vivendo o momento. A vida também é cíclica, por isso é importante estar sempre semeando novas sementes. Caixão com semente. Então vamos ver a de 35 para finalizar aqui essa parte da interpretação. A âncora. A carta de tudo que está firme e sólido, porém pode estar empacado.
parado. A mensagem aqui é: você precisa refletir e agir, ou você já está há tempo demais refletindo? A segurança, a estabilidade, solidez, as conquistas de objetivos devem nos levar a programar novos projetos. A vida está em constante movimento. A tecnologia corre assustadoramente. Todos que não quiserem parar no passado devem atualizar-se constantemente, usando todo o seu potencial no próprio aprimoramento. Isto lhe dará segurança. Bom, gente, é o seguinte: o caixão com os lírios. Então, realmente aqui você tem que mudar alguma coisa, transformar alguma coisa, deixar alguma coisa aí na sua vida, tá? Por quê? Porque você enterrando isso, você vai poder. Você enterra o que já foi, aquilo que já está morto, que deve servir apenas de adubo para que a nova vida cresça, germine, cresça e floresça. E você consiga uma estabilidade aí. Você tem que deixar algo morrer para que o novo venha e desse novo se atinja após o crescimento uma maturidade e uma estabilidade. Pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser pode ser até uma casa, um lugar. Você deixa um lugar que já não te serve mais para que você venha depois firmar um ponto de ancoramento da sua vida. Vamos continuar a leitura através do Tarot Sufi e o método Peladan. Espiritualidade, o que vens aí a trazer aos irmãos arianos, iluminados e iluminadas. Caiu, mas não virou, caíram 3, muitas. Opa. 5 de espadas. Carta de número 1. O que existe? Opa. 8. Tá em árabe. Eu vou usar o que eu quero ler. Kuat é a força. A força. Carta de número 2. Sete. Waali. Aqui é a mesma carta que o carro. Carta de número 3. Carta de número 4. 3 de paus. E a carta de energia central. Ás de espadas. Daqui a pouco eu já tiro, vou só iniciar aqui. O Ás de espadas como energia central, eu vejo aqui bastante, que é o elemento ar, bastante energia mental, muitas ideias para os arianos. No entanto, o que existe aqui com 5 de espadas Ás de espadas, no entanto, com 5 de espadas,
Fica meio escuro, né, gente? Eu vou acender outra luz. Com 5 de espadas, parece que os arianos aí encontram-se num, sei lá, parece um beco sem saída. Acendi os LEDs dos meus altares aqui. LED branco. Então, com os 5 de espadas, encontram-se aí, parece que sem saída. Tem um cachorro aqui no vizinho, lá no fundo. Mas tudo bem, vamos aí. O que existe? O que não existe é a força. Tá faltando aí uma certa coragem para vocês aí, de ao invés de se entregar e pular da ponte, como que parece aqui, ao invés de se entregar aí aos seus pensamentos, crenças limitantes, pensamentos negativos, né? Falta aqui a coragem para vocês de domar o leão, assim como fez Davi. Para quê? Porque com coragem vocês são capazes de domar o que seria uma carruagem. Porque é uma carruagem, no carro, geralmente, por exemplo, no Rider White tem uma carruagem, e aqui são 2 cavalos, um preto e um branco da dualidade. Né? E pode ver que o jovem aqui, ele nem está montado nos cavalos, ele está de pé nos cavalos. Isso é que é ter coragem. Porque com coragem, vocês vão vencer esses pensamentos, vocês estão com a mente fervilhando de pensamentos. Só que vocês dão só valor aos pensamentos intrusivos, às questões negativas. E como diz o Caibalion, né, de Hermes Trismegisto, o que está dentro está fora, o que está acima embaixo. Então, se você está confuso por dentro, sua vida vai ficar uma confusão. Entendeu? Então vocês têm que dominar esses pensamentos. E com coragem de enfrentar situações difíceis, às vezes, de certos pensamentos, para que a vida de vocês comece a entrar no eixo. Entrar no eixo e fluir como um carro. Ele vai para frente, ele não fica dando ré. O carro só dá ré quando vai fazer uma manobra. O carro não anda para trás, só anda para frente. Ou seja, alguém já viu o carro andando de ré? Se estiver andando de ré, é multa, filho. Porque não tá certo. E a partir do momento, arianos, que vocês iniciarem a sua jornada, ou melhor, tiverem coragem e se apossarem do carro, fluírem com sua vida, vocês vão começar a enxergar a jornada, talvez até o propósito de vocês. Por isso que saiu no baralho cigano que vocês têm que deixar morrer velhas coisas, velhos hábitos, lugares, pessoas, para que vocês possam semear aquilo que vai florescer. As flores são belas, lírios. Até uma passagem bíblica que foi Jesus que diz que os lírios assim como os pássaros, lírios, né, eles não se preocupam no que vestir. No entanto, Deus lhes deu a maior beleza que eles têm. Né? Imagine um filho quando pede ao pai de comer ou de beber, este lhe dará uma pedra? Não. Então, a espiritualidade sabe que é bom para vocês. Diminuam a sua ansiedade. Ansiedade é excesso de pensamento. Tem gente que com ansiedade trava, tem síndrome do pânico. Então, a partir do momento que vocês se encorajarem a enfrentar e filtrarem esse pensamento, porque nosso mundo é mental, no budismo diz isso, a vida é mente, no hermetismo também, vocês vão ter resultados positivos e vão conseguir
ter uma vida mais estável, sem instabilidade. Mais 5 cartas, espiritualidade. Ixi, já caíram 3 viradas. Como são 5 em série, eu já vou pegar aqui, ó. Dervish é o eremita, para saúde. Para o dinheiro, a estrela, Citara. Para o trabalho, 7 de paus. Eu já coloco, eu já mostro, tá? Todas aí na frente. E as duas últimas espiritualidades. Mais 2 cartas, espiritualidade. Para amor, 2 de espadas. E para o espiritual, cavaleiro de espadas. Saúde, o eremita. Dinheiro, a estrela. Trabalho, 7 de paus. Amor, 2 de espadas. E espiritual, cavaleiro de espadas. Com o eremita na saúde, o eremita, eu vejo aqui, eu sinto aqui algumas pessoas, alguns arianos já com uma certa idade, tá? Porque o eremita é uma pessoa sábia que ele já é mais velho. Então, alguns arianos aqui, por conta da idade, só vai fazer um check-up, certo? Se você já é novo, cuide do seu interior, para que isso não se transforme uma doença psicossomática. No dinheiro, a estrela, como a estrela vem do alto, está no alto e vem do céu, e como saiu o lírio, e eu aqui falei da passagem bíblica, no dinheiro, não se preocupe com dinheiro, porque esse não é o foco no momento. Você tem que primeiro acertar seus caminhos, porque acertando seus caminhos tudo fluirá. E não há escassez. Não há escassez, porque Deus que está nos céus sabe de todas as suas necessidades. No trabalho, deixa eu complementar aqui. Também, tá? Eu falei isso, mas também, por conta da interpretação da carta das estrelas, tá? Você está sendo amparado espiritualmente, tá? Então, aqui não é questão de riqueza, é questão de não faltar, tá? E primeiro você precisa ajustar seus caminhos. 7 de paus no trabalho significa não se deixar influenciar pela confusão que às vezes está ao seu redor, não a sua confusão, tá? Porque o externo não vai te afetar. Lembra que aqui, ó, você tem que controlar, você tem que ter coragem para controlar seus pensamentos, tá? Não deixar os pensamentos influenciarem, tá? Os pensamentos internos, para que você tome e alinhe o seu caminho, alinhe a sua vida, enxergue o seu propósito, enxergue um objetivo,
Se você não estiver alinhado, você vai deixar coisas externas te influenciarem ainda mais. Entendeu? Por isso, no trabalho, separe o trabalho do pessoal. Toda empresa, todo lugar que a gente lida com o ser humano sempre vai ter divergências. Elas existem, estão aí. E a gente tem que ter jogo de cintura, o fair play, para lidar com situações hostis. Então, enquanto você não acerta interno, você vai complicar ainda mais o que vem externo. E o que vem externo aqui é um ambiente que, pela carta, você está em posição de defesa. Mas não se deixe, mas está acima disso. O 7 de paus. Entendeu? Com o amor, com 2 de espadas no amor, né? Talvez por conta desses conflitos, desses excessos de pensamentos, você fecha os olhos para enxergar às vezes a verdade. Veja, estou dizendo verdade. Verdade pode ser tanto boa quanto ruim, tá? Com seus excessos de pensamentos, se você não trabalha o seu interno, se você está confuso internamente, essa confusão vai vir para o externo. Essa confusão vindo para o externo, você só vai enxergar o que está interno, ó, porque você tem uma venda nos olhos. Ou seja, se você tem um companheiro que te dá apoio, carinho, amor, apoio, você não vai enxergar, porque sua mente está confusa. Do mesmo modo, se você tem um companheiro, sabe, que não é uma boa pessoa, sabe, que te maltrata, certo? Ou que tem até vários tipos de situações, inclusive até às vezes de violência doméstica, você não vai enxergar. É como eu vejo, por exemplo, no meu trabalho policial. Tem situações de violência doméstica que o companheiro agride sua companheira. Ela vai inicialmente lá na delegacia, faz um BO, depois de uma semana, eu quero retirar a queixa. Não existe isso. Não tem como retirar a queixa. Você também. Por quê? Porque ela ficou e foi depois conivente, aceitou esse tipo de tratamento. Sabe? Por dependência financeira, por comodismo. Tá? Aqui não é só para mulher, não. Pode ser para homem também. Às vezes você está numa mente tão confusa que você não consegue enxergar se sua companheira está sendo boa ou ruim, porque tá tudo confuso para você, certo? E no espiritual aqui, Cavaleiro de Espadas, né? Também é o cavaleiro mais rápido do tarô, né? E o mais complicado, porque é de confusão, né? Você, por conta desses 7 pensamentos, dessa vida corrida, você está esquecendo do lado espiritual, você está deixando para trás. E a gente precisa do espiritual aqui para evoluir. Jesus disse: buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá? Todas as religiões falam: você tem que buscar o espiritual. O material vem, certo? Mas se você só busca o material, você entra em desequilíbrio. Entendeu? Então é isso, gente. Vamos finalizar aí com os oráculos. Arianos e arianas.
espiritualidade, santidade católica, quem vem aqui trazer manifestação nessa mesa para os arianos que estão precisando. Eita! Sagrado Coração de Jesus, amor incondicional masculino. Ele mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como, né, gente? Você vai esquecer da espiritualidade, mano. Tem que vir um aporte poderoso para lidar com todo esse caos, né? Você corre, mas ele vai. É igual Saulo quando corria, que ele era soldado romano e corria contra os cristãos, até que veio aquela luz e o cegou e dizia aquela voz: Saulo, por que eles me perseguem? A partir daquele momento, ele passou de Saulo para o apóstolo Paulo. Tá entendendo? E o oráculo das Loving Words of From Jesus. Vamos lá, Senhor Jesus. Agora, qual que é a sua palavra que o Senhor vem aqui dizer para os arianos? Senhor Jesus, qual é a palavra? Qual é a sua palavra? Qual é a palavra que você vai deixar aqui de orientação? Olha, gente, não caiu uma. Duas ficaram viradas, certo? E caiu uma. Caíram duas. Só que as duas não caíram viradas. Como caíram duas? E duas ficaram viradas, só elas caíram assim. Eu vou ler essas duas igual eu fiz para touro. Porque a sincronicidade de cair duas e virar duas significa que ele tá pedindo pra eu ler. Tô até arrepiando, gente. Eu falo, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é espiritualidade, isso aqui é estudo, entendeu? Então, vamos lá. Mateus 17:20. If you have faith as a grain of mustard seed, é sobre o grão de mostarda, não sei se você já conhece. You shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove. Ele fala sobre a parábola do grão de mostarda. Se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, você dirá a este monte, vai daqui a colar, e assim sucederá. Mas eu vou ler a parte já traduzida para vocês. If you have faith as a grain, certo? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, passa daqui para lá e ele passará. Mateus 17:20. Sabe por que ele fala? O grão de mostarda ele é minúsculo, gente. Se ele fala e a montanha, a gente, é difícil remover uma montanha de lugar, certo? Então, isso é uma... esqueci. Né? Metáfora. Que se você tiver uma fé desse tamanho, você é capaz de coisas que você acredita ser impossíveis. Essa aqui é Mateus 9:29. According to your faith, be it unto you. Também fala sobre fé. Olha que incrível. Olha que incrível.
Também mais uma que fala sobre fé. Então, vou colocar Mateus 9, 29, tá? Eu vou ler uma parte que não tá aqui no oráculo, mas eu grifei a parte que tá. Então, ele tocou nos olhos deles e disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm, né? Aqui, possivelmente, quando ele curou os dois cegos. Mateus 9, 29. De acordo com a fé que é em você. A sua fé te curou, depois ele fala. Certo? Por quê? Porque os dois oráculos vieram sobre fé, que é justamente o que você está esquecendo, o Ariano. Cadê sua fé? Sua vida, seus pensamentos estão turbilhando. Você precisa da sua fé de volta. Você precisa entrar em. Você precisa entrar em equilíbrio, precisa arrumar coragem para alinhar os seus caminhos. Vamos lá, então. Último oráculo de Exu, Laroye Exu. Vamos ver o que tens a falar aí para os arianos, iluminados e iluminadas arianos. Eu sou você. O dia que entender o que falo, fizer tudo o que aconselho, entender que a única pessoa que pode mudar a sua vida é você, desfrutará de uma vida plena de felicidade. Enquanto você for dependente de outro ou de algo, viverá sempre em uma prisão. Palavras de Exu Morcego. Laroye Exu. Exu Mojubá, muito obrigado. Gratidão. Espiritualidade. O que quer dizer, gente? Os pensamentos são seus. A prisão mental quem faz é você. Os santos, as entidades, as deidades, eles estão aí para nos proteger contra outras energias. Também nos ajudam a dar força. Só que o que ele falou, não podemos depender de mim. Tanto que Jesus disse, sua fé te curou. Certo? Sua fé te curou. Você acreditou para ser curado. Então, tudo depende de você, de nós, do nosso eu. Trabalhe o seu interior, tire esses pensamentos intrusivos. Deus que está no céu sabe de tudo. Ou Deus que está no seu interior, essa centelha divina, seu templo interior. Cuide do seu templo interior, tá certo? Um grande abraço e até a próxima leitura.